Aleluias. Diz assim o texto: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em algumas traduções pode estar operai a vossa salvação com temor e tremor. 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Bem, vamos orar juntos? Vamos clamar a Deus para que ocorra em nós essa operação, esse desenvolvimento da salvação, porque é Ele, é dele, por meio dele, nós dependemos dele para conseguir isso. Amém? Pai, nesta noite eu quero te agradecer, meu Deus, porque Tu és um Deus bom, um Pai bondoso, misericordioso, um Pai de amor. O Senhor é santo, Deus, justo. O Senhor é incrível, Pai. O Senhor é soberano, Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai, no seu alto e sublime trono, enchendo toda a terra com Tua glória, Deus. O Senhor é um Deus grandioso. Não há, Senhor, não houve, nunca haverá, Deus, outro Deus igual ao Senhor. Pois o Senhor é o Deus da criação, é aquele que existe eternamente, que fez todas as coisas, que nos formou, Senhor, formou o homem do pó da terra, soprou em nós, Senhor, o fôlego da vida, e nos deu, Senhor, ó Pai, a Tua imagem e semelhança, nos fez a Tua imagem e semelhança, para que nós possamos refletir a Tua glória em toda a Tua criação, Deus. E Pai, não importa, Senhor, o quão imperfeitos nós sejamos, Deus, a Tua graça derramada sobre nós indica, Senhor, e mostra que há um Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, um Deus sábio, um Deus santo, um Deus de amor, um Deus bondoso, poderoso. E nós queremos, Pai, nesta noite, sermos transformados à Tua imagem, aquele que desceu do céu, que se fez homem, que esteve aqui andando entre nós, a graça, a verdade, a palavra da vida, o pão da vida. Oh Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que também subiu ao céu, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, que nos remiu, que nos redimiu e nos separou para si, nos livrando da ira de Deus e nos chamando para o reino do seu amor. Oh Deus, é com o Senhor que nós queremos nos tornar parecidos e pedimos nessa noite que o Senhor nos transforme pela Tua palavra e pelo poder do Espírito Santo, Deus. Oh Senhor, eu não estou fiado aqui, nenhum de nós está aqui fiado em suas boas obras, não estamos fiados em nossa capacidade ou naquilo que podemos fazer, não, Senhor. Nós aqui clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, o Teu poder, a Tua unção nesta noite, para que haja poder na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nesta manhã nós tivemos aqui uma pregação maravilhosa. O Charles pregou a respeito do fermento dos fariseus. Não vos contamineis com o fermento dos fariseus. Nós sabemos que é a hipocrisia, a religiosidade. Ele falou muitas coisas interessantes. Quando Jesus ele exorta os discípulos a não se contaminarem com o fermento dos fariseus, a princípio eles não entenderam, ficaram pensando que ele estava falando de pão, de coisas terrenas, né, de comida, de alimento. E aí Jesus fala que não é isso, é a doutrina dos fariseus. E a gente já vem falando disso há algum tempo aqui na igreja, tanto eu quanto outros pregadores que vêm aqui, por quê? Nós percebemos que talvez os maiores embates que Jesus teve aqui no seu ministério terreno foram contra demônios. Contra demônios ele simplesmente ordenava, expulsava, eles iam embora. Enfermidade ele curava. Mas os religiosos, eles estavam sempre resistindo ao Senhor. Eles estavam sempre duvidando, sempre contestando, sempre dando trabalho. Então a religiosidade, ela realmente nos afasta do Senhor e ela dá lugar à hipocrisia. Okay? Então nós realmente precisamos atentar para isso, porque é algo que vem sendo dito, é o que é dito
em toda a Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, em praticamente todos os lugares, nós vamos encontrar essa exortação de Deus para que nós os busquemos, para que nós o busquemos de todo o nosso coração, rasgando o nosso coração. E aí o Charles deu aqui o exemplo também de congregações que acabam se desviando, que acabam perdendo o foco. Esquecem-se que o objetivo da igreja é glorificar ao Senhor. Ele deu o exemplo de uma rádio, né, evangélica, que ele ouvia, gostava, tocava músicas evangélicas, mas que após o início da quarentena, começou a colocar na sua grade de programação, substituir os louvores e as pregações tal, por muitos pedidos de oferta, né? E aí o Charles, observando isso, falou assim, olha, essa rádio não vai durar desse jeito, e assim foi. Isso acontece, querido, tanto com rádio quanto com congregações, né, ministérios, porque são algo que eu ouvi de um pastor, meu cunhado, e me marcou muito. Jesus Cristo, ao subir ao céu, enquanto esteve aqui e ao subir ao céu, ele estabeleceu o seu reino e fundou uma instituição, que não é humana, a igreja. A igreja não é uma instituição humana, ela é o corpo de Jesus Cristo, corpo espiritual de Jesus Cristo. Porém, os homens, eles fazem impérios. Homens instituem impérios, e impérios vão e vêm. Eles ascendem e eles chegam ao seu ocaso. Então, império, uma hora chega ao fim. E Jesus, ele tem compromisso com a sua igreja, não com impérios. Impérios, os homens têm que batalhar, têm que fazer isso daqui para conseguir sustentar, para conseguir manter. A igreja não. A igreja, quem sustenta é o Senhor. É por isso que não importa qual seja o período da história e a dificuldade que a humanidade esteja enfrentando, a igreja vai permanecer. A igreja não vai acabar. A igreja não vai ser dizimada, ela não vai cair diante ou face às tribulações desse mundo. Ela só vai ser retirada aqui da terra quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Amém? Até lá, a igreja vai permanecer, porque quem garantiu isso é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Amém? E aí o Charles apontou, né, para essas situações e falou, nós precisamos ser uma igreja saudável, nós precisamos ter hábitos de uma igreja saudável para que a gente também não perca o foco. Quem aí quer ser uma igreja saudável? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. Bom, né? Queridos, disciplina. Por isso que nós lemos, inclusive, o texto de Filipenses aqui. A primeira vez que eu li, ou talvez não a primeira, mas pelo menos uma das vezes que eu li Filipenses, isso me chamou a atenção. Porque, como assim operai a vossa salvação, ou desenvolvei a vossa salvação? Salvação não é um negócio que você aceita Jesus, eu creio que Jesus é o único suficiente Salvador, confesso meus pecados, obtenho perdão, sou batizado, pronto, estou salvo. Como que eu vou desenvolver a salvação, né? Óbvio que a salvação, ela não é um mérito humano, não tem como você se esforçar para ser salvo. A salvação é graça, é um dom de Deus. Eu não mereço, você também não merece. É dom de Deus. Ele te oferece este dom, esta graça. Agora, Ele te dá este dom como Ele deu talentos, na parábola dos talentos. Ele te dá a graça da salvação, não para você simplesmente ser beneficiado, não somente para você ser beneficiado, mas para que você cumpra a missão, o propósito para o qual Ele te criou e te salvou. Então, para ajudar a cumprir esta missão, este propósito,
nós precisamos de algumas disciplinas espirituais. Disciplina, querido, eu procurei algumas definições e achei essas daqui interessantes. Disciplina é obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por determinado grupo, ou o cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Então, isso daqui aponta para uma obediência no âmbito geral, no âmbito do convívio, vamos falar assim, comunitário, inclusive. Nós sabemos que, como cristãos, a gente não segue um conjunto de regras e normas estabelecidas por um grupo. A gente segue as normas estabelecidas por Deus em sua palavra. Amém? Mas, ainda enquanto comunidade cristã local, nós temos regras, nós temos estatutos que nós seguimos, nós obedecemos, né? Regras da nossa congregação. Disciplina é ainda um treinamento esperado para produzir um caráter específico ou padrão de comportamento. E, nesse sentido, ela representa a boa conduta do indivíduo, né? É uma característica dos obedientes. Disciplina aqui agora está falando daquele esforço que se faz para alcançar um objetivo. O atleta ele tem que ser disciplinado, né, não somente nos treinamentos, na parte física, mas na sua alimentação, no descanso, de diversas maneiras. A pessoa que quer ser perita em algum assunto, ela tem que ser disciplinada nos estudos. Ela tem que estudar com afinco ali. Uma dona de casa que quer ser uma boa dona de casa, ela tem que ter a disciplina de ter horários, de ter, né, regras, de ter padrão de coisas que ela vai fazer. Da mesma maneira o pai, o filho, todos nós precisamos de disciplina. Disciplina, num conceito geral, a gente tem como uma coisa boa. Uma pessoa disciplinada é uma característica boa. Porém, alguém pode ser disciplinado, mas ter um objetivo ruim, um objetivo mau também, né? Um ladrão, por exemplo. Muitas vezes ele é perito, um bandido, ele é perito naquilo que ele faz, né? Ele se esforçou para fazer o mal. De alguma maneira, no tráfico de drogas, você vai encontrar pessoas disciplinadas, que obedecem o padrão deles ali e tal. Então, a disciplina em si, ela não é algo ruim, mas pode ser usada também para o mal. Agora, quando nós falamos de disciplina espiritual, nós estamos falando então de um esforço, né, de um treinamento, ou de um esforço, ou de uma assimilação de comportamentos, de condutas, para trabalhar a nossa espiritualidade. E isso, queridos, também pode ser, fora da cosmovisão cristã, também pode ser interpretado erroneamente. Você vai encontrar, por exemplo, monges que são extremamente espirituais, conforme a religião da seita que eles seguem, a doutrina da seita da religião que eles seguem. Budistas, hinduístas, a gente tem como exemplo pessoas que se recolhem, né, em monastérios, em lugares ermos, e vivem ali por conta de meditação, de mantras, de orações, e essas pessoas são tidas como espirituais pelo mundo. Na verdade, todo sistema religioso vai ter pessoas que buscam essa disciplina espiritual, né? Numa candomblé, essas coisas, vai ter pessoas lá que, sacerdotes deles lá, são procurados por artistas, empresários, por pessoas famosas tal, e eles são tidos como pessoas espirituais também. E eles buscam, né, o poder da fé, da doutrina que eles exercem lá. Então, disciplina espiritual por si só não significa que vai te aproximar de Deus também. Eu precisava esclarecer isso, queridos, para que a gente pudesse falar de disciplina espiritual com uma clareza maior, sabendo que isso daqui que nós vamos olhar agora, nós vamos ver 4 disciplinas espirituais.
Mas não é um passo a passo para o sucesso, não é um passo a passo para se tornar extremamente espiritual, para virar apóstolo. Não. Disciplina espiritual é o que vai nos ajudar a refletir a glória de Deus. Amém? Queridos, segundo a cosmovisão cristã, a finalidade da disciplina espiritual tem pouco a ver com os frutos ou o mérito pessoal, mas com o quanto tal ato ou fruto glorifica a Deus. É o que nós falamos agora. Então, é um esforço que você vai fazer, você vai se colocar na linha ali para que você possa refletir a glória de Deus. Amém? Com uma pesquisa rápida, nós vamos descobrir que existem várias disciplinas espirituais, ou então que são assim chamadas disciplinas espirituais, porque várias práticas são chamadas de disciplina espiritual, pois isso é basicamente, trata-se de algo no qual se emprega esforço para fazer regularmente com o fim de que Deus seja glorificado. O que isso está querendo dizer? Qualquer coisa que eu faço com a finalidade, que eu faço regularmente e me esforço ali para fazer isso regularmente, para que Deus seja glorificado, eu poderia chamar de disciplina espiritual, ok? Então vamos se ater ao que, pelo menos num consenso geral, seriam as básicas, as basilares da nossa vida cristã. A primeira delas, gente, é a higiene pessoal. Não, calma, não é higiene pessoal, é uma figura de linguagem. Eu vou falar aqui da higiene pessoal e vocês vão entender de qual disciplina espiritual eu estou falando. O que é higiene pessoal? Você faz todos os dias, você tem todos os dias cuidado com o seu corpo. Você escova os dentes, você toma banho, você lava o seu cabelo, você, enfim, fazendo coisas aí para cuidar da sua higiene pessoal. Agora, qual que é a consequência de você deixar de lado a sua higiene pessoal? Vai ficar sujo e fedido e doente. Não é verdade? Então, espiritualmente falando, queridos, tem uma disciplina espiritual que vai fazer exatamente a função da higiene, exatamente não, vai fazer como se fosse a função da higiene pessoal, que é ajudar a nos manter limpos. Queridos, eu estou falando da oração. Você faz a sua higiene pessoal todos os dias. Assim, a oração, ela também deve ser praticada todos os dias. Por que a gente tem que orar sempre? Oração, o pastor fala aqui muitas vezes, já falou muitas vezes, eu gosto muito, é o ato mais sublime do homem para com Deus. Uma manifestação de fé, uma busca de intimidade, de relacionamento com Deus. Mas quanto mais a gente deixa de orar, de buscar esse relacionamento, mais sujeito nós estamos a nos sujar, sujeitos a nos sujar, mais propícios nós estamos a nos sujar com as coisas que não são de Deus. Conforme a gente vai deixando de buscar esse relacionamento com Deus, essa intimidade, a gente vai sentindo um distanciamento e fica mais fácil da gente se contaminar, não somente com fermentos fariseus que o Charles pregou aqui, mas com qualquer tipo de pecado. E nós temos uma carne que, embora tenhamos sido renovados no Espírito Santo, tenhamos sido feitos novas criaturas, nós temos uma carne que foi corrompida pelo pecado e que tem uma inclinação natural para o mal e que vai permanecer assim até que nós sejamos glorificados. Então nós vivemos uma luta constante, diária, e enquanto estivermos aqui, da carne contra o Espírito. É todos os dias. E a oração, ela vai nos ajudar a limpar a nossa consciência. Quando nós não estamos buscando a Deus em oração, fica mais fácil de nós esquecermos dos seus mandatos, dos seus mandamentos. E fica mais difícil de nós ouvirmos a instrução do Espírito Santo. E aí nós ficamos, como eu disse, mais suscetíveis ao pecado. E o pecado, nesse caso, é como a sujeira. A sujeira que a gente busca lavar com o banho. Quem já
teve a oportunidade, né, de ter uma conversa, de estar próximo de pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas, sabe que essas pessoas não cheiram bem. As pessoas que vivem constantemente na rua não têm condições, né, não têm instalações sanitárias, não têm condições de fazer a sua higiene pessoal diariamente, elas não têm um cheiro bom. Queridos, eu não estou falando que essas pessoas são piores por elas não cheirarem bem, não é isso. Não estou depreciando elas de maneira nenhuma, né? Elas gostariam de estar limpas, muitos gostariam de poder tomar um banho, de poder escovar os dentes. Eles estão numa situação de vulnerabilidade que impede que eles estejam assim. E isso acaba, né, não tem jeito, vai ficar fedido mesmo. Vai ter aquele cheiro que vai incomodar. Mas você já reparou que aquela pessoa, ela mesma não fica tão incomodada quanto quem não está constantemente naquele estado? Você, né, que faz sua higiene pessoal todos os dias, quando você se aproxima de uma pessoa dessa, você pode ter todo o amor do mundo. Você vai te incomodar, isso é fisiológico, né? Isso não é simplesmente espiritual. Você vai sentir o incômodo do mau cheiro. Vou dar outro exemplo aqui para ficar mais tranquilo de falar. Em 2018, eu fiz um curso no meu serviço de combate a incêndio urbano. E a gente usa lá o equipamento de proteção, né? O equipamento de proteção individual, que é um roupão de combate a incêndio, e a gente usa ele 28 dias de curso. A gente usa ele do 1º ao 28º. O dia inteiro, chamada 7 horas da manhã, sabe-se lá que hora da noite que vai ser liberado, não tem hora. E fazendo atividade física, na sala de aula, e molhando, e sujando, e rastejando, e entrando nas queimas, e combatendo incêndio. Gente, com uma semana de curso, só para vocês terem entre o pessoal lá do serviço lá, quando está acontecendo o curso, aos fedorentos lá, aos catinguentos lá. Porque passou no corredor, irmão, todo mundo sente um futum, que é horrível. Fica fedendo mesmo, tem jeito não. Fica uma caatinga impregnada ali. Era engraçado que quando a gente estava na sala de aula, a gente fica com o roupão também. E aí quando veio um professor que não está ali constantemente com a gente no curso, ele veio dar uma aula específica, quando ele entra, ele já entrava e não tem jeito. O ambiente da sala de aula ficava impregnado com a caatinga de fumaça, né, resíduos do incêndio, e aquele cheiro de jaula, que é terrível. Só que nós estávamos acostumados. Aquele mau cheiro, não é que a gente não sentia, não é que não incomodava, mas a gente estava acostumado, porque a gente estava o dia inteiro cheirando daquele jeito. Você só parava de cheirar à noite, quando chegava em casa, tomava um banho, e mesmo assim, ainda ficava fedendo fumaça, porque não passa só com um banho. Não passa, não é só tomar um banho e passa não, às vezes demora dias. Camila que sabe. Chegar em casa, a carniça. Oh, Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Quando nós nos sujamos com o pecado, quanto mais sujos nós estamos, menos a gente está apto a perceber o quanto isso está nos sujando, o quanto isso está cheirando mal, o quanto isso está nos prejudicando. Porque o problema não é somente o mau cheiro, porque quando você peca, você não chega em algum lugar fedendo, não é isso que acontece. Mas, como eu disse, a sujeira, se a higiene pessoal não for mantida, a sujeira ela vai provocar também doenças. E o pecado, se ele não for resolvido, ele também vai te deixar doente, espiritualmente doente, podendo provocar até a morte espiritual, que foi o que o pastor pregou aqui semana passada, né? Então, meus irmãos, nós precisamos, neste hábito da oração, tê-lo como uma higiene pessoal, tê-lo como algo que precisa ser feito todos os dias. Um banho bem tomado, com 5 minutos você resolve tudo. Você toma banho, você se lava completamente. Se você for objetivo, tiver com pressa ali, com 3 minutos resolve. Agora, a oração, ela também não necessita ser aquela oração de 1 hora para você ser muito espiritual, não.
Se você estiver com objetivo, e o seu objetivo for abrir o seu coração e buscar a Deus naquele momento, você não precisa ficar lá durante horas. Só que a oração, assim como a higiene pessoal, é algo que é bom, né, e que é, em certo tempo, obrigatório, a oração, apesar dela ser meio que obrigatória, ela também é prazerosa. Quando você está cansado, né, depois daquele dia ralado, né, que você toma um banho, aquilo ali renova as suas forças. Você se sente mais descansado, mais leve, se sente melhor. A oração, da mesma maneira, quando você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, diz o Senhor. Vai ao Senhor em oração e coloca diante dele aquilo que está te incomodando, aquilo que porventura tenha te sujado durante o seu dia. Como o banho purifica o corpo, a oração ela purifica a consciência. Ela vai te ajudar, te fortalecer a estar diante do Senhor sempre com uma consciência limpa. O que purifica pecado não é a oração, é o sangue de Jesus. Mas a oração vai te ajudar, vai te fortalecer espiritualmente. Então a oração é a primeira das disciplinas espirituais das quais nós falamos. Queridos, se não orarmos constantemente e nos afastarmos, a tendência é que o pecado nos afaste ainda mais de Deus. Isaías 59, versículo 1, 2 vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. E o pecado faz com que o Senhor vire o seu rosto para que não nos ouça. Isso Isaías pregando aos hebreus, né? Então o pecado, queridos, é a única coisa que pode realmente nos separar do Senhor. Quando Paulo vai dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, lá em Romanos 8, acho que 31, repare que naquela lista não tem pecado. Tem altura, profundidade, nem a vida, nem a morte, nem perseguição, nem fome, nem espada, nem nudez, mas não tem pecado. Porque o pecado ele realmente pode, e ele te separa de Deus. A boa notícia é que Jesus resolveu o problema do pecado pagando o preço da condenação que nos era devida na cruz. E através da sua morte e do derramamento do seu sangue, ele abriu um caminho pelo qual nós podemos nos achegar a Deus e pedir perdão e alcançarmos perdão e graça. Então, se estamos distantes do Senhor, preocupações, ansiedades, negligências, displicências, omissões vão acabar nos sujando. Eu estou falando essas daqui primeiro porque muitos de nós temos aqui muitos de nós têm aquela ideia, não, eu não vivo uma vida de pecado, eu vivo aqui e tal, porque muitas vezes nós temos uma visão muito simplista do pecado, que o pecado é beber, fumar, prostituir, roubar, matar. Mas tudo isso que nós falamos aqui, preocupações, pode ser pecado, ansiedade, pode se tornar pecado. Negligência, displicência, omissão, procrastinação. Vou deixar para fazer depois. Omissão, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz. Você sabe que você tem que fazer, mas você não faz. Talvez você sabe que você tem que orar, mas não está orando. É uma omissão. Ou então não está orando como deveria orar. Displicência, né? A displicência com a vida espiritual, que o Charles pregou aqui hoje de manhã, né? De saber o que tem que fazer, mas não fazer. Isso tudo, queridos, podem ser pecados, sujeiras que estão te afastando do Senhor. E essas sujeiras, elas vão ser removidas, elas vão sendo removidas da sua consciência e da sua vida cotidiana através da oração. Amém, queridos? Cobiças, orgulho, avareza, idolatria, frieza, segue a lista. Tudo isso que te suja, confesse ao Senhor em oração. A oração precisa ter este momento de confissão de pecados. Você precisa chegar diante do Senhor e confessar
E é diante dele mesmo que você tem que confessar, que você tem que abrir e rasgar seu coração. Como nós poderemos estar diante daquele que conhece o mais profundo do nosso ser, conhece até os nossos pensamentos, até aquilo que está escondido em nosso coração? Como que nós vamos chegar diante dele em oração? Buscando a ele, querendo esconder aquilo que nos afasta dele? Não. Confesse para Deus, peça perdão e alcance misericórdia. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você precisa confessar, mas você também precisa deixar o pecado. Não é somente confessar e, não, eu vou confessa uma vez, volta e faz o pecado de novo, confessa de novo, volta e faz o mesmo pecado de novo, confessa de novo, volta e faz. Aí pode cair naquilo que o pastor fala aqui. Aquele que persiste na prática do pecado, pecando voluntariamente, ele corre o risco de não conseguir se arrepender. E isso realmente isso é pesado mesmo. Quando o pastor fala aqui, dá um certo incômodo, porque, Senhor, sou falho, eu peco, mas eu jamais quero deixar de me arrepender, porque o arrependimento é o caminho para conseguir encontrar o Senhor. O arrependimento é o caminho para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos, a primeira coisa que o Senhor pregou quando começou o seu ministério foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O arrependimento é o princípio da nossa vida cristã. Ninguém aqui com certeza foi para Deus falando assim: Deus, eu sou bom mesmo, por isso que o Senhor quer me salvar. Eu sou belezinha, eu mereço esse negócio dessa salvação. Nós fomos salvos a partir do momento em que nós entendemos que somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus. A partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Não é verdade? Então, queridos, a oração precisa ter esse momento de confissão do pecado. Se você está nessa situação, lutando contra uma prática pecaminosa, contra a qual você tem confessado a Deus em oração, mas repetidamente você se vê fazendo isso, talvez você precise confessar para um irmão, uma pessoa da sua confiança. Tem que ser uma pessoa de extrema confiança. Pastor, os pastores, o seu líder, ou alguém que você confie muito, mas considere confessar para uma pessoa caso você não esteja conseguindo abandonar uma prática pecaminosa, porque você dificilmente, ou talvez você não vai conseguir vencer este hábito sozinho. Você não vai conseguir vencer esse pecado sozinho. A palavra diz para você confessar a Deus para o arrependimento, para que você seja perdoado. A palavra ensina lá em Tiago, capítulo 5, confessem os pecados uns aos outros para serdes curados. Talvez você está precisando de cura. Então, se você tem lutado contra um pecado e deseja de todo o seu coração servir a Deus e ser liberto, considere, peça a Deus para que te dê oportunidade e te indique alguém em que você possa confiar, uma pessoa de Deus para te orientar, para orar junto com você e para puxar sua orelha também, para te exortar. Amém? Peça ajuda. Bem, queridos. Eita glória. Queridos, a segunda disciplina espiritual é o jejum. Nós falamos aqui que a oração é como uma higiene pessoal. Como eu disse aqui, quando eu estava fazendo o curso, um banho somente não era suficiente, às vezes, para tirar toda a sujidade do dia a dia. Resíduos de fumaça impregna mesmo. Às vezes, num banho ali rápido, num banho de 10 minutos também não sai. O cheiro da fumaça, às vezes, também não sai. Então, tem certas, fazendo essa analogia, tem certas sujeiras ou tem certos pecados, como eu estava falando aqui, que vão impregnar mais e vai ficar difícil de tirar.
Você está orando, está vindo, está confessando, está pedindo perdão, mas não está conseguindo abandonar a prática desse pecado. Então eu te aconselho um jejum. Jejum não é somente para você vencer a prática do pecado, não. O jejum, queridos, é para você mortificar a sua carne. É para você fortalecer o seu espírito e mortificar a sua carne. A purificação dos pecados, como eu disse, acontece somente através do sangue de Jesus, também não é através do jejum. Mas quando você busca fortalecer o seu espírito e mortificar a sua carne, você vai tomar aquele banhozão completo. Se fosse o exemplo do Charles, que é mecânico ali, graxa, sai num banho só, um banhozinho, tem que passar um produto, um querosene, sei lá, o que você passa? Gasolina? Sei lá o que é. Tem que passar alguma coisa para sair a graxa. Então, tem coisas que, devido à nossa natureza pecaminosa, ou devido a uma falha no nosso caráter, ela vai precisar de um esforço maior, ela vai precisar de um produto ali, ela vai precisar de um jejum. O jejum, a princípio, ele pode ser feito de outras coisas, mas a princípio é uma abstinência de alimentos mesmo. Você vai se abster de alimentos durante um período. O período é você e Deus que vão definir. Você pede a Deus, não é necessariamente é um dia inteiro sem comer nada. Talvez se você tiver um problema de saúde, isso pode até te prejudicar, pode até, não faça isso se você não tiver condições de fazer. Peça a Deus para que te oriente sobre qual jejum você deve fazer. Talvez você vai fazer um jejum até 18 horas, ou talvez até 15, ou talvez até meio-dia, ou que seja um jejum de 1 hora, ou que seja um jejum de 5 minutos. Se você fizer de coração, Deus aceita. Eu aprendi isso com o pastor Gervásio. Sabe por quê, gente? A gente está falando de disciplina espiritual aqui e pode dar a ideia de que assim como uma pessoa que é disciplinada para, por exemplo, a parte física, ela consegue um resultado melhor, não, se eu for muito disciplinado, então eu vou ser muito espiritual. Mas eu falei aqui, disciplina espiritual não se trata de um esforço humano, de um mérito humano. Trata-se do que você está buscando através dessa disciplina espiritual. Então, se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, fazendo um jejum de 5 minutos, o exemplo que o pastor dá aqui, colocou lá, passou o café de manhã, passou manteiga no pão, sentou na mesa, está prontinho para comer e fala assim: Senhor, 5 minutos, eu vou jejuar por 5 minutos. Mas o café vai ficar frio, eu vou tomar café frio, mas eu vou jejuar por 5 minutos. O Senhor vai receber. E você vai ter o seu espírito fortalecido. Então, é você e Deus que decidem, que definem qual que é o jejum. Mas, queridos, jejum é algo indispensável para nós. Eu não estou falando aqui porque eu sou o jejuador desse Brasil. Como muitos aqui, eu acredito. Eu tenho dificuldade de fazer jejum, metabolismo rápido e carne preguiçosa também. Carne que mas tem que fazer. Então, se eu estiver buscando a Deus em oração, se eu estiver lendo a palavra, eu sei que eu vou ter que jejuar também. Não adianta. Queridos, como eu disse, a finalidade do jejum é mortificar a carne. Tentar barganhar com Deus usando o jejum é um engano que atribui o favor de Deus à meritocracia humana e não a sua bondade e graça. Não adianta, eu conheço muitas pessoas, vamos fazer um jejum para conseguir isso, jejum para conseguir aquilo. Faça o jejum para você se aproximar de Deus. Faça o jejum para você se tornar mais forte espiritualmente. Para você ser mais parecido com Jesus. Mas na Bíblia tem exemplo de pessoas que jejuaram, tem o exemplo de Esther, tem o exemplo de Neemias, de Esdras. No Antigo Testamento, além de ser uma prática cultural, o jejum ser uma prática cultural, o jejum era sinal de humilhação, arrependimento e subserviência a Deus. Era assim: Senhor, eu não consigo se não for com a tua ajuda. Isso é impossível de eu conseguir. Só
o Senhor pode fazer isto. E eu me humilho diante do Senhor, reconhecendo o teu poder, a tua soberania e a tua graça. Assim é hoje também. Assim nós devemos jejuar, buscando a Deus, reconhecendo a sua graça. Amém? Queridos, jejum não é autoflagelação também, ok? Não é penitência para você pagar. Não é passar fome. Jejum é algo que você faz para glorificar ao Senhor. Amém, queridos? Vou fechar na terceira aqui hoje. Nós vamos ver só três. Só três disciplinas espirituais, mas aleluias. Queridos, a terceira é a palavra de Deus. Aqui eu coloquei palavra, porque a palavra de Deus, como disciplina espiritual, inclui a leitura, o estudo e a memorização da palavra de Deus, ok? Então, comecemos pela leitura. Eu quase não falo disso aqui, mas vou falar mais uma vez. A leitura bíblica é como a alimentação. Nós comparamos o hábito da higiene pessoal com a oração e o jejum. A leitura da Bíblia já é como a comida, como uma alimentação. Eu tenho para mim como uma alimentação. Queridos, você deixa de comer um dia à toa, você hoje não vou comer não, estou com fome não. A gente come todo dia, para nutrir o nosso corpo. E se nós não comermos, nós sentimos essa necessidade, nós sentimos a fraqueza, nós sentimos falta. Assim deve ser também com a leitura da Bíblia. Se nós não lermos a palavra diariamente, algo tem que incomodar, tem que bater algo que incomoda aqui. Ela é o alimento para o nosso espírito. Através da palavra de Deus que nós seremos confrontados, nós seremos transformados conforme a imagem do Senhor. Já reparou que, vou usar um exemplo aqui mais suave também, cachorrinho. É comum a gente ver aí um cachorrinho na rua, coitado. Corta meu coração, eu amo bicho. Aí você vê que é cachorrinho magrelo, tal, passando fome. Qual que é o aspecto daquele cachorro? Triste. Os olhinhos tristes, você vê que a carinha assim, que ele olha assim, aqueles olhinhos tristes, é ou não é? Eu estou falando aqui, gente, até dói meu coração, eu fico triste até de ver cachorro nessa situação. Eu estou falando, estou usando exemplo de cachorro, porque nós sabemos que tem pessoas que, infelizmente, que estão nessa situação, e o aspecto delas também é tristonho. Mas vamos lá, vou usar o exemplo do cachorrinho aqui. Um cachorrinho, não adianta você que está passando fome, não adianta você quer brincar com ele, ele não tem energia, ele fica naquela, aquele olhar triste, aquele andarzinho triste, tal. Quando a gente está anêmico espiritual, é assim que a gente fica também. Olhares tristes. Pouca disposição para enfrentar o dia a dia, para enfrentar as adversidades do dia a dia. Pouca disposição para fazer coisas boas, para fazer coisas proveitosas, pouca disposição para viver. É isso que acontece quando a gente está anêmico espiritualmente, quando a gente deixa de se alimentar diariamente da palavra de Deus. O resultado de pessoas de cristãos que leem pouco a Bíblia são olhos desinteressados quando a palavra é pregada. A palavra está sendo pregada, a pessoa está lá em Marte. Agora, quando a pessoa está bem nutrida, vamos voltar para o cachorrinho lá. Quando o cachorrinho está bem nutrido, que é cachorrinho saudável, ele corre para baixo, para cima, ele brinca, ele vem abanando o rabinho, ele pula, é uma alegria que só. E assim, com aquele cristão que está buscando a palavra de Deus, quando ela é ministrada, quando ela é cantada, quando ela é pregada, quando ela é vivida, quando ela é manifestada, ele se alegra. A satisfação dele está em ver aquela palavra se concretizando. E aí você vai ver pessoas bem nutridas espirituais dando frutos para o reino do Senhor e fazendo coisas que nós ficamos felizes, nós ficamos satisfeitos de ver. A palavra, queridos, embora nós estejamos comparando ela aqui com alimento, ela também limpa.
em João, capítulo 15, versículo 3. Pode abrir sua Bíblia, vamos ler juntos. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso é Jesus falando com os seus discípulos. Ou seja, esta palavra aqui, esta palavra dita por Deus, ela nos purifica. Ela nos limpa. Efésios 5:26 vai dizer a mesma coisa, que o Senhor, Ele purifica a sua igreja pela palavra. Então é buscando a palavra de Deus, buscando ler a palavra de Deus diariamente, que nós seremos limpos, que nós seremos purificados, que nós seremos transformados a cada dia conforme o Senhor. Assim como uma boa alimentação contribui para o fortalecimento, do corpo ou do sistema imunológico, a palavra te fortalece contra o mundo, contra o pecado e contra Satanás. A palavra vai te fortalecer. Bem, eu queria incentivar você que ainda não tem feito uma leitura bíblica regular, uma leitura bíblica metódica mesmo, a fazer. Programe-se para ler a Bíblia inteira em um ano. Nós estamos aproximadamente na metade do ano. Tente ler pelo menos o Novo Testamento até o final do ano. Existem muitos planos de leitura bíblicos disponíveis. Na internet você vai achar vários. Tem aplicativo de celular, a Bíblia online, aqui, offline, sei lá, a Bíblia do celular, ela tem vários planos de leitura que podem te ajudar a ler a Bíblia. Todos os dias você vai ler uma porção das Escrituras. Procure fazer isto, se você puder, logo pela manhã. A primeira coisa que você, se você puder, seja, leia a palavra de Deus. Para você ter aquele momento ali de paz, de tranquilidade, que você pode concentrar, meditar na palavra de Deus. Se você conseguir, lê também o provérbio do dia. Tenho feito isso. Há não sei quantos anos que o pastor Gervásio está pregando isso daqui, está falando, e esses dias para trás eu falei, vou fazer, e está sendo bênção. Sendo ótimo para mim, glória a Deus. Então tenha um plano, um esquema de leitura bíblica, programe-se, faça com que isso seja intencional. Em vez de você só, abre uma passagem e tal, isso não favorece a sua leitura contínua da Bíblia. Agora, se você realmente tiver um foco, um propósito de ler a Bíblia toda, ou de estudar alguma parte da Bíblia, você vai ser disciplinado. E o Espírito Santo vai te ajudar. Amém, queridos? Glória a Deus. Fechamos com essa disciplina, a outra era comunhão com os santos. Isso é ótimo que em outra oportunidade a gente fala mais detalhadamente da comunhão com os santos. Queridos, disciplina espiritual, oração, jejum, leitura da Bíblia. Por que eu falei disso daqui? Talvez você viu aqui que eu estou procurando falar mansinho nas pregações e tal. Talvez isso torne um pouco, com a quantidade de informações, talvez torne um pouco enfadonho. Agora, a aplicação da disciplina espiritual na sua vida, de maneira nenhuma, é enfadonha. Sabe por quê? Você vai fazer isso daqui, disciplina, você vai se esforçar, você vai buscar fazer isso intencionalmente, com a paixão que o pastor pregou aqui domingo passado, quando ele mencionou Isaías, de falar, Deus rasga os céus e desce aqui neste lugar. Quando você for orar, você não vai fazer como assim, vou lá orar, tal, porque eu preciso orar todo dia. Quando você for ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia falando assim, tem que ler aqui todo dia, porque senão, não. Você jejuar, fala assim, tem que fazer um jejum aqui. Queridos, quando você for orar, rasga o seu coração e peça a Deus para que faça aquilo que precisa ser feito. Quantos aqui gostariam de viver um avivamento? Eu te digo, nós estamos vivendo um avivamento. O momento que nós estamos vivendo, queridos, no Brasil, no mundo, como comunidade, é de incerteza e insegurança em muitos aspectos,
Quem tem, por exemplo, um comércio, quem tem uma empresa, muitas vezes está assim, será que eu vou conseguir passar dessa pandemia? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter que fechar as portas? Alguns estão, graças a Deus, indo bem, prosperando, mas alguns estão assim, será? Alguns estão passando apertado. Alguns que são empregados estão assim, será que eu vou conseguir continuar empregado até? Né? Será que a empresa vai conseguir e tal? Se você não está passando por essa situação, provavelmente você conhece alguém que está passando. Isso traz aquela sensação de que nós estamos lutando para sobreviver durante a pandemia, durante a quarentena. E essa sensação, muitas vezes, ela vem para a igreja. A gente tem, às vezes, a sensação de que a igreja está lutando para sobreviver na quarentena. Muita gente, né, esfriou, tem gente que não está vindo mais, tem gente que não está nem assistindo os cultos, né? A quantidade de pessoas reduziu. Eu falei isso aqui, né? A quantidade de pessoas que estão assistindo o culto, né, desde o começo da quarentena, desde antes da quarentena para cá, reduziu. Mas vejam hoje como a igreja já está dentro do permitido, cheia, com os cuidados do distanciamento. Vejam a igreja como está cheia. Nós estamos vivendo um avivamento. Veja quantas pessoas foram levantadas nessa quarentena e pregaram a palavra aqui pela primeira vez, ou pessoas que vocês não estavam acostumados a ver aqui, Agnalda, Eduardo, Kátia, Charles hoje. Quantas pessoas estão se levantando, quantas pessoas estão tomando o seu lugar. Agora, para vivermos um avivamento, só existe um caminho, é o arrependimento. E para vivermos um avivamento, muitas vezes a gente tem a expectativa de que aconteça em um evento da igreja, em um culto, em uma ministração que vai ali, vai ser aquela ministração que eu vou chorar, Pode ser, glória a Deus, porque isso é bom demais. Eu amo estar num ambiente em que a glória de Deus é manifestada no meio da congregação, porque aqui Ele escolheu para que nós realmente refletíssemos a glória dEle, refletíssemos a sua bondade, o seu poder. Aqui na igreja Ele manifesta os dons do Espírito Santo. Eu amo isso, queridos, mas o verdadeiro avivamento vai acontecer quando cristãos em todo o lugar, quando você, independente do cargo, função que você ocupa, tomar a consciência de que você é parte do corpo de Cristo, de que você tem um papel a desempenhar na sua congregação, de que você tem uma função no reino, que você tem uma missão que Deus te comissionou e que para isso você precisa de disciplinas espirituais que vão te aproximar de Deus, que vão te ajudar a purificar, a limpar a sua consciência e manifestar a glória daquele que te chamou para este mundo que está precisando conhecer que há um Deus que é bom, que é perdoador de pecados, que já pagou o preço pelo perdão dos pecados. Tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que estão numa condição miserável e precisam saber que Deus resgatou estas almas, que Jesus amou-as, que Deus as amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que elas não perecessem. Então, embora, queridos, a pregação tenha sido, aqui, você vai buscar a Deus com essa paixão. Quando você for orar, você vai orar e pedindo: Deus, me perdoa, me ajuda, Senhor, eu não quero ser religioso, eu não quero continuar fazendo as coisas da mesma maneira, eu não quero ser frio. Queridos, eu fui extremamente confrontado com a mensagem do domingo, da quarta-feira do pastor, porque bateu em mim, doeu em mim. A gente faz isso, às vezes a gente vem aqui para cá sem ter a consciência, sem ter a percepção do quanto nós somos necessitados do poder do Espírito Santo e do quanto Deus é bom e quer que a gente busque Ele de todo o coração, para que a gente possa manifestar a glória dEle, para que a gente possa manifestar milagres, para que a gente possa, com autoridade, ordenar que doenças saiam, que enfermidades saiam, e elas saiam, para que milagres aconteçam, para que pessoas que estão perdidas sejam suas vidas transformadas, para que famílias sejam restauradas, para que vidas sejam restauradas, para que pessoas encontrem a felicidade verdadeira e que não é passageira, mas que dure eternamente, queridos.
Nós queremos que fazer este jejum, queridos, para mortificar a nossa carne, para lembrar que nós não estamos aqui para cumprir, para satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos, para que nós tenhamos somente uma vida agradável aqui. Nós temos que fazer um jejum para lembrar que aquele que nos chamou, colocou em nós um tesouro preciosíssimo, ainda que nós sejamos um vaso de barro. Mas que as pessoas, quando olham esse tesouro, elas vão sentir algo diferente. Vendo isso em nós, nós precisamos de ler a palavra para sermos transformados, para sermos confrontados. Nós precisamos de ler a palavra. Precisamos muito ler a palavra. Amém, queridos? Aleluias. Feche seus olhos, vamos orar. Queria que você orasse comigo também. Amém? Queridos, isso é muito sério. Você que se identificou em algum desse momento e falou assim, olha, realmente eu não tenho orado como eu deveria, eu não tenho lido a Bíblia todos os dias, eu quase não tenho jejuado, eu não tenho jejuado. Peça perdão. Peça perdão. Aproveite essa oportunidade e peça perdão a Deus. Você que tem feito isso, você que, eu não estou falando que você vai se vangloriar diante de Deus, mas que você tem lido a Bíblia, tem orado, tem jejuado, ore para que Deus dê graça, ore para que Deus faça com que nós sejamos uma igreja que também consegue fazer isso, que também consegue aplicar as disciplinas espirituais para crescermos em Deus. Ore inclusive por mim, eu não estou aqui falando, gente, que eu sou melhor nisso não. Eu também estou buscando. Eu espero que eu falar isso aqui não te desencoraje, mas pelo contrário, te mostre que apesar de nossas falhas, nós podemos buscar a Deus, devemos buscar a Deus, amém? Pai, nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de meditar na Tua palavra, Deus, de buscar ao Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, por estar presente em nosso meio. Meu Deus, eu quero te pedir perdão. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu sabia que deveria orar, Deus. Que o Senhor me chamou para a oração, o Senhor me chamou para entrar no quarto e orar. E eu continuei, Senhor, mexendo no celular, eu continuei assistindo TV, eu continuei fazendo outras coisas, Pai, que não deveria, Senhor, eu realmente deveria ter ido ali, orado e me derramado diante do Senhor, Pai, porque o Senhor tem o prazer, Deus, em nos receber quando estamos orando, e nós também temos prazer em nosso homem interior, Deus, em receber do Senhor a graça e o renovo e o poder do Espírito Santo através da oração. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos fiéis e disciplinados na leitura da palavra, Deus. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a ser renovada dia a dia, a ser uma igreja que se posiciona, a ser uma igreja que busca o Senhor, Deus, através do conhecimento e da revelação do Senhor pela Sua palavra, Pai. Que esta palavra, Senhor, também fortaleça os Teus filhos, Deus, nesta busca, Pai. Que eles sejam, Senhor, transformados e que esta palavra, Senhor, venha a frutificar, Deus. Venha, Senhor, a sair, Deus, ó Pai, de dentro deles, Pai, para cumprir o propósito para o qual o Senhor designou, Deus, porque ela não voltará vazia. Senhor, ajuda-nos, Deus, a jejuar, Pai, para nos humilharmos, Deus, ó Pai, e buscarmos ao Senhor de todo o coração, mortificando a nossa carne. Acima de tudo, Senhor, eu te peço, mesmo que, Deus, nós consigamos, Pai, fazer cumprir rigorosamente todas essas disciplinas espirituais, nada disso, Senhor, será suficiente se não for com a ajuda do Espírito Santo, porque sem o Senhor nós não poderemos fazer nada. Então eu clamo, Espírito Santo, fortalece a Tua igreja, enquanto estiver orando, cada um na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que esteja, Espírito Santo, seja com essa pessoa, ó Deus, dê a ela a convicção das Tuas promessas, dê a ela a convicção da Tua graça, do Teu chamado, Senhor. Renova esta mente, Deus. Ó Pai, traz o refrigério. Espírito Santo, traz o refrigério, a consolação e a força que nós precisamos para dia a dia buscarmos o Senhor, porque a volta do Senhor se aproxima. Quando jejuarmos, Senhor, ó Deus, ajuda-nos a termos rostos alegres, ajuda-nos, Deus, a termos alegria em nosso coração, a não termos olhos tristes, mas olhos vivos, cheios do Espírito, cheios de graça, cheios de verdade. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo e te agradeço. Amém.
Que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus